Na aula passada, nós falamos sobre feridas emocionais que abrem brechas no mundo espiritual. Bom, Efésios 4, 26 e 27 diz assim: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então aqui eu já entendo que muitas das vezes sou eu quem dou o lugar para que o diabo possa agir livremente na minha vida. Você já percebeu como algumas dores que carregamos, elas acabam se repetindo ao longo da nossa vida, como se fossem padrões emocionais que não se rompe, que vira e mexe, você está se sentindo no mesmo lugar e vivendo a mesma situação. Pois é, o diabo não tem poder de invadir a vida de quem está em Cristo. Ele precisa somente de algumas brechas. E sabe onde muitas vezes essas brechas se encontram? Nas nossas emoções feridas. Por que eu digo isso? Porque quando nós estamos feridos emocionalmente, nós temos sempre a capacidade de aumentar a nossa dor. Às vezes, a gente até mesmo se vitimiza, mostrando para o outro o quanto nós somos bonzinhos e o quanto nós estamos sendo injustiçados. Isso, minha irmã e meu irmão, é dar lugar ao diabo. É permitir que ele te use em manipulação. Todas as vezes que eu manipulo para que alguém ele se sinta obrigado a retribuir algo para mim, eu estou manipulando. Se eu estou manipulando, eu estou literalmente fazendo as vontades do diabo. Isso não é coisa de Deus. E o cristão verdadeiro, genuíno, ele não pode, de maneira nenhuma, o diabo pode tocar essa pessoa, ele não pode invadir a vida dessa pessoa, ele não pode simplesmente chegar chegando, mas ele fica observando, esperando o momento certo, esperando a fraqueza certa. A palavra diz que o diabo está como um leão rugindo ao nosso redor, ao nosso derredor. Para quê? Buscando quem vai nos buscando uma forma de nos tragar. Então, baseado nisso, é que eu quero falar com você sobre as brechas emocionais que atraem o diabo para a sua vida. Eu quero começar aqui falando sobre a mágoa e a falta de perdão. Mágoa é como um veneno que a gente bebe, esperando que o outro morra. Mas sabe que quem adoece somos nós mesmos. Quando nós carregamos mágoa dentro do nosso coração, nós vamos definhando aos poucos. Nós vamos perdendo o brilho, perdendo a vontade de viver. E o diabo só precisa disso, de um sentimento. Lembre-se, um pensamento gera um sentimento gera uma ação prática. E é aí que ele opera. Então o diabo só está esperando, às vezes, uma palavra. Ai, mas eu estou tão infeliz, eu sou tão infeliz. Ai, ninguém me ama. Nossa, não tem jeito, não importa o que eu faça, eu não dou certo. Pronto, você já abriu uma brecha no mundo espiritual. Se tratando da mágoa, a pessoa fica remoendo. Sabe aquela história que o boi, ele mastiga, engole, chega um certo momento ele expele, mastiga de novo, engole de novo e ele fica naquilo. Tem gente que é a mesma coisa, a mágoa faz a mesma coisa com você. É como se você engolisse,
Daí a pouco você volta para remoer aquilo, para quê? Para pensar, para ver o quanto você está ferida, o quanto o outro foi cruel e principalmente para ensaiar palavras mentalmente. Eu vou ensaiar, porque da próxima vez eu vou dar o troco. A gente já abriu uma brecha para o diabo. Aí, muitas das vezes, você é ofendido de uma forma tão injusta que você decide não perdoar. E aí você se torna super espiritual. Perdoar eu? Imagina, quem perdoa é Deus. Eu não vou perdoar não, porque eu não tenho nada que perdoar. Quem perdoa é Deus. Querida, querido, a palavra do Senhor diz que se nós não perdoarmos os nossos ofensores, nós não seremos perdoados. Portanto, um perdão não é um favor que eu vou fazer a quem me feriu. O perdão é uma chave que vai abrir a porta da minha própria prisão. Porque quando eu não perdoo quem me ofendeu, eu fico preso nele. Vira e mexe aquele pensamento, o diabo vai continuar trazendo aquele pensamento, fazendo com que a minha visão fique totalmente distorcida da realidade. E todas as vezes que eu lembrar daquela pessoa, e aí eu vou lembrar muito mais vezes, todas as vezes que alguém falar algo que remete a algo que eu já vivi com aquela pessoa em algum momento, eu vou lembrar da minha ferida novamente. E aí eu vou começar todo o processo novamente. Você é que fica preso à pessoa. Tem pessoa que te machucou, que te magoou, que ela nem sentiu ou ela nem percebeu. Tem coisas que as pessoas falam com o outro, que machucam o outro, que ela nem percebeu. Eu vou te explicar aqui. Uma vez conversando com meu esposo, a gente discordou de um certo assunto. E é ótimo, óbvio, todo mundo discorda de todo mundo. Só que eu não queria dar o braço a torcer, que a visão dele poderia ser melhor do que a minha, porque eu não queria aceitar a visão dele. Por outro lado, ele também não queria dar o braço a torcer que a minha visão poderia ser a melhor saída. Ele queria que a dele fosse certa. Ou seja, nós dois estávamos sendo teimosos naquela guerra de braços e o nosso emocional estava à flor da pele. Num determinado momento daquela conversa acalorada, que não era uma discussão nem nada, mas era eu tentando fazer ele entender o meu ponto de vista, ele tentando fazer com que eu entendesse o ponto de vista dele. Na verdade, nós dois estávamos falando a mesma coisa, porém apenas com palavras diferentes. E eu queria que ele entendesse as minhas palavras, e ele queria que eu entendesse as palavras dele. Só isso. Em um determinado momento, eu olhei para ele e falei: amorzinho, você não entende as coisas, né? Mas você é tão cabeçudo. Deixa de ser cabeçudo. Para mim, no meu vocabulário, no meu entendimento, eu só tinha chamado ele de teimoso, de turrão. Esse homem ficou descontrolado. Ele parecia uma criança naquele momento. Ele se sentiu tão ofendido que ele quase chorou. Ele arregalou os olhos, olhou para mim e disse: você me chamou de cabeçudo. Eu não acredito que você teve coragem. Retira essa palavra imediatamente, Magna. E ele agia quase como se fosse uma criança, batendo o pé: retira essa palavra, retira essa palavra. Eu não sou cabeçudo. E ali, creio eu que foi o próprio Espírito Santo. No momento eu achei engraçado, depois o próprio Espírito Santo ministrou no meu coração e disse: Magna, você não está percebendo que você tocou numa ferida emocional do seu marido? Eu parei, respirei e disse: amor, o que você entendeu que eu falei? Ele disse: você me chamou de cabeçudo. Eu falei: não, eu não quero saber a palavra que eu falei. Eu quero saber o que você entendeu. O que você ouviu? Você ouviu uma coisa e entendeu outra. O que você ouviu? Aí ele parou e disse para mim assim: para você, cabeçudo é o que, Magna?
Eu falei, para mim, cabeçudo é uma pessoa teimosa, turrona. E tanto eu quanto você estamos sendo dois cabeçudos. Ele disse para mim, pois para mim, me chamar de cabeçudo é me chamar de burro. Porque na escola eu tinha déficit de atenção. E a minha professora uma vez me colocou de castigo diante da classe, na frente, com as mãozinhas para trás, carinha na parede, e me botou umas orelhinhas de burro, porque disse que eu era burro e mandou todos os meus coleguinhas me chamar de burro. Era uma ferida emocional dele. O diabo estava pegando uma ferida emocional dele, simplesmente para tocar na ferida dele, meter o dedo lá dentro, soprar no ouvido dele que a esposa dele estava chamando ele de burro. Eu olhei para ele, sorri e disse, então você me perdoa? Porque não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que você está teimando comigo, porque você acha que você está certo dessa forma. Eu estou teimando com você. E, na verdade, nós dois estamos sendo dois cabeçudos, dois turrões, que não queremos dar o braço a torcer. Na verdade, meu amor, isso é orgulho nosso. É mais fácil a gente aceitar. Eu aceito a sua colocação. Ele olhou para mim e falou, mas eu também aceito a sua colocação. Tudo se resolveu ali. Mas por quê? Porque existiu, naquele momento, uma ação direta do Espírito Santo que me mostrou, como eu sou profissional da área, talvez ficou mais fácil de eu entender. Me mostrou que, naquele momento, existia uma brecha na vida do meu esposo, que era o quê? Era a palavra cabeçudo. Porque existia um trauma. E em cima desse trauma, o diabo entrou para soprar no ouvido dele. Foi um gatilho. A palavra cabeçudo foi apenas um gatilho emocional. E eu percebi que naquele gatilho emocional ele não ficou apenas triste. No primeiro momento ele assustou. Ele ficou triste, mas no segundo momento eu percebi que ele ficou muito nervoso. Ele estava fazendo uma força imensa para não explodir comigo, para não brigar comigo naquele momento. Essa era uma ferida e o diabo estava usando ela para atacar, para nos atacar. Se eu não reconhecesse essa ferida e não pedisse perdão, baixasse o meu tom de voz, olhasse dentro dos olhos dele e falasse calmamente, com carinho, talvez aquela discussão que estava acalorada pudesse ter terminado numa briga. Exatamente isso, nós ficamos presos, as nossas feridas emocionais e a nossa falta de perdão talvez nos prende a alguém que nos feriu. Hoje a gente lembra esse caso e a gente dá muita gargalhada. Eu conto isso assim para as pessoas perto dele e ele ri demais. E de vez em quando a gente começa a teimar um com o outro alguma coisa, ele olha e fala: olha o que absurdo. Então, porque naquele momento foi curado, ele me perdoou e naquele exato momento a gente sentou, conversou e houve uma cura, porque na verdade ele carregava ainda talvez, sem perceber, um ressentimento. Era só uma criança, mas naquele momento a gente conversou sobre aquilo de uma forma tão profunda que libertou. A palavra do Senhor, né, ela diz para nós em Mateus 6, 14, 15 assim: se não perdoardes, também vosso Pai não vos perdoará. É isso que nós precisamos aprender. Entenda uma coisa a partir de hoje: não importa quem começou uma discussão, ou não importa se você está certo ou se você está errado. O importante é ser o primeiro a jogar água na fogueira, é ser o primeiro a pedir perdão, a pedir desculpas, porque isso mostra maturidade espiritual e cura emocional. O perdão liberta,
O perdão é capaz de curar o mais profundo de uma alma. Tem pessoas que carregam doenças psicossomáticas simplesmente por falta de perdão. Mas o dia que elas perdoam, uau, sai um peso das costas dessa pessoa e ela começa a viver livremente. O perdão, a mágoa, a falta de perdão e a mágoa, principalmente, ela é capaz de trazer doenças até nos ossos da pessoa, apodrecer os ossos, adoecer os ossos. Querido, querida, a partir de hoje, não deis lugar ao diabo. Lembra que nós começamos falando, não deis lugar ao diabo. Vamos trocar essa palavra? Não deis brecha para o diabo entrar na sua vida. Se você tem uma ferida emocional, primeira coisa que você vai fazer, respirar profundamente, acalmar os ânimos, reconhecer que você está ferido. Se for preciso, libere perdão, peça perdão, busque ajuda emocional e depois feche seus olhos e apresente essa ferida ao Senhor. A cura interior, a libertação, ela não vai acontecer na sua vida de um dia para a noite ou da noite para o dia, enquanto você não aprender a levar diante do trono de Deus as suas mágoas, as suas feridas, as suas rejeições e principalmente enquanto você aprender a não perdoar. Perdoe. O diabo se alimenta da mágoa, mas o Espírito Santo, ele habita no coração que perdoa. Quando você tem mágoa, você abre espaço para o diabo entrar na sua vida. Mas quando você perdoa, você abre espaço, você abre caminho para o Espírito Santo habitar na sua vida. Veja a diferença? Quando você guarda uma mágoa, o diabo se alimenta dessa mágoa. Mas quando você perdoa, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Vamos orar nessa hora? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento a Ti, Senhor, cada uma destas pessoas, Pai. Te apresento as que estão aqui, te apresento, Pai, aquelas que irão ver esse vídeo em algum momento. Deus, em nome de Jesus, abra as portas do céu, passa do Teu bálsamo, Pai, sobre o coração, sobre as feridas, Pai, da Tua filha, do Teu filho. Repreende, Pai, todo o espírito maligno. Repreende, Pai, nesse momento. Eu te peço, coloca um anjo direita, esquerda, à frente e à retaguarda. Não permita que as setas e os dardos inflamados do maligno chegue até a mente dessa pessoa e alcance o coração dessa pessoa. E se porventura em algum momento essas flechas, esses dardos alcançarem esse coração, Deus, eu profetizo agora que essa flecha é retirada, que esse dardo é retirado e que o bálsamo do Teu Espírito Santo, Pai, unge esse coração nessa hora, trazendo, Pai, frescor e cura. Em nome de Jesus, eu profetizo a sua cura nesta noite, em nome de Jesus, e até a próxima aula.